Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de suínos, que teve uma certa reação agora nesse começo do mês de fevereiro, depois de um janeiro sendo janeiro, né, com aquela dificuldade na evolução de preços, aquela dificuldade no arranque de vendas. E quem vai trazer então as informações aqui para nós, vai ajudar a comentar e a entender um pouco sobre o que está acontecendo com o setor, é o Luiz Henrique Alves de Mello, que é analista de mercado do CPEA. Seja muito bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, Letícia. Bom dia a todos. Isso mesmo, Letícia. Janeiro, né, como você bem mencionou, né, janeiro sendo janeiro, é um período aí ruim para todas as proteínas, né? Então, para a gente falar do porquê, né, fevereiro teve essa reação de preço, é importante fazer um flashback, né? Voltar um pouquinho para um período antes para explicar. Bom, janeiro, como você bem mencionou, é um período ruim para as proteínas, suíno também, só devido às despesas extras, ressócio escolar, né? Despesa matrícula, IPTA, IPVA, IPTU. Então, todo esse imbróglio acaba impactando ali o poder de compra do consumidor e, consequentemente, a gente tem uma retração da demanda pela carne, e com isso os frigoríficos demandam menos animais e o produtor também não consegue vender. Então, isso tudo impacta toda a cadeia produtiva. E Com aí, isso, perdão, pode falar, não, pode pode continuar. falar. Não, como o período ele é bem ruim, normalmente janeiro e fevereiro é bem ruim para a suinocultura. Mas, de uns tempos para cá, a gente começou a observar que os suinocultores começaram a observar, mas se organizaram melhor e do que? Vender mais suíno, aproveitar aquela boa demanda em dezembro, programações de janeiro, para que se não tenha tantos animais sobrando também em fevereiro. Uhum. Né? Então, foi o que a gente observou, Letícia. Então, Pode fazer as houve dúvidas. esse entendimento dos suinocultores, né, do setor ali na base produtiva, de conseguir se programar ali com os ciclos dos animais para dar uma enxugada, vender, escoar o máximo de animais possíveis em dezembro para chegar ali em fevereiro com essa oferta mais enxuta, na quantidade de animais, ou a gente também está falando de animais mais leves, Luiz? Isso mesmo, Letícia. Oferta mais enxuta e também animais mais leves. Isso daí implica ainda mais, né, na menor oferta, na menor disponibilidade de carne. E tem um ponto interessante, Letícia, quando a gente conversa com os agentes da cadeia, vamos supor na parte do produtor, né? O produtor, ele fala, estão pedindo cargas extras, adiantar carga. Isso são sinais que é uma demanda aquecida ali, né? E quando a gente olha pelo viés da demanda, Luiz, é claro que a gente tem um início de mês, recebimento de massa salarial, a gente tem a retomada das aulas, né, que também é algo que impacta bastante, como você comentou, janeiro tem esse impacto do recesso escolar. Mas aí, pelo viés da demanda, para além dessa questão do início de mês, tem algum outro componente? A carne suína ficou mais competitiva, o produtor e o consumidor, perdão, como sempre, né, busca esse caminho pela proteína mais em conta, ou não? Foi só pela questão de sazonalidade mesmo de início de mês? Você está certa. Tem essa questão, né, da sazonalidade, mas também a competitividade da carne suína, né? Ela ganhou em janeiro das três proteínas. A gente sempre relaciona, né? A suína, frango e boi. Suína e frango, as duas caíram. Só que a suína caiu entre 7 e 7,5%, né? Fala carcaça casada, carcaça especial suína. E o frango inteiro, resfriado, ele caiu menos, né? 2,5%. E o boi acabou sustentando, né? Porque teve, devido às exportações, né? Do final do ano passado, os meses, acabou aqui enxugando o mercado interno. Isso até você fala assim, não, mas não está tendo oferta, aumento de oferta de carne bovina, mas foi essa questão do movimento final do ano, né? Porque aumenta, né, as exportações para a China, né, que vai acontecer agora o Ano Novo Chinês, né? Os embarques se intensificam
nesse período, né? Não só para suína, mas também com boi. Então, por isso que a carne suína ela ganhou competitividade, né? Então, das três foi a que caiu mais, né, em relação ao frango. Bom, agora a gente tem, estamos no dia 9 de fevereiro, pré-carnaval, a gente tem aí um período, né, em que muita gente vai viajar, né, as aulas param, muita gente ali, enfim, né, tá ali de folga. O que a gente pode esperar para a virada da quinzena, Luiz, já que a gente está pertinho aí de virar para a segunda metade do mês de fevereiro? Os preços na suinocultura, eles devem continuar sustentados ou a gente deve ver algum decréscimo? Certo. Tem a sazonalidade também, né? De final de mês, né? Que os preços acabam que recuando um pouco para ajustar com a demanda, né? No início do mês de fevereiro, os preços subiram. Essa semana, os preços subiram mais um pouco, mas não tão com a intensidade que foi início de fevereiro, mas tiveram um pouquinho mais de ajuste. Eu, observando, depois do carnaval, pode ser que os preços recuem um pouco assim, mas pelo que eu conversei com os agentes, eles vão tentar manter os preços em manutenção, né? Porque tem a questão também, né, do feriado, tem menos dias de abate, né, na semana, né, Letícia? Então, aí o frigorífico ele pode diminuir um pouco ali, né, os pedidos de carga, mas é o que a gente observou. Pode ser que recua um pouquinho, mas coisa pouca, coisa mínima, ou se mantém, né? Os produtores, eles vão tentar manter. Mas aí, né, acho que a gente sempre fala, né? O produtor não... Nenhum agente da cadeia controla, né, os preços, né? Tem a questão da demanda, né? O produtor pode tentar manter os preços de manutenção, tendo em vista que eles tiveram esse período de janeiro com fortes quedas, né? A cadeia ficou, você percebe, né? A cadeia é bem apática, mas tem que ser de acordo com a demanda, né? Se a ponta final não estiver demandando, aí não tem essa mudança, né, de preço. E, Luiz, a gente está falando de preço, mas vamos falar um pouquinho também de margem ao suinocultor. A questão de relação de troca, principalmente com milho e farelo de soja, lembrando que a nutrição dos animais, segundo os dados da Embrapa Suínos e Aves, para a suinocultura é cerca ali de 70% até 80% dos investimentos na atividade da suinocultura, ela se refere à nutrição dos animais. Então, como é que está a relação de troca entre o preço do suíno e o preço do farelo de soja e do milho? Certo. Em janeiro, o suinocultor, né, ele teve uma relação desfavorável em relação ao milho, mas em relação à soja, ele teve esse ganho, né, porque o farelo de soja caiu muito mais que o preço do suíno, né, no mercado independente. Agora, para fevereiro, nesse início de fevereiro, ele está tendo está vislumbrando uma relação melhor, né? Porque os preços do suíno subiram muito bem, né? Subiram bastante em relação os principais insumos, né? Mas essa relação de troca, ainda que a gente tenha esse vislumbre dela ser um pouco mais positiva por esse aumento nos preços do suíno, ela ainda não é totalmente favorável ao suinocultor, ou a gente já viu momentos melhores para essa relação de troca? Não é totalmente favorável, né? Porque tem que colocar nos custos não só, né? Tem os insumos, como você muito bem levantou, representa a maior parcela ali do custo de produção, mas tem medicamento, né? Tem questões estruturais, né? De toda a produção. Já teve momentos piores, né? Acho que você já, né, Letícia, pegou, não sei se você lembra daquela época, a saca de milho chegou até R$ 100, né? O Então, milho a e 100 e a soja 200, né, Luiz? Que foram aqueles números meio cabalísticos, né, que a gente viu no mercado. sim, sim. Mas em relação ao ano passado, está bem mais abaixo, tá? Milho e farelo de soja. Então a relação está mais favorável se a gente fazer essa comparação anual. Tá certo. Luiz, muito obrigada pela sua participação. Você e toda a equipe do CPE, cada um dentro da sua área de atuação, vocês são muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas. Imagina, que agradeço. Bom, não sei, é um bom carnaval para você, ou um descanso, né? Que você tinha comentado. Mas é isso, bom carnaval aí para você, para todos vocês, bom descanso.
e fico à disposição aí para um breve. Então, estivemos com o Henrique Alves de Mello, que é analista de mercado do CPEA, nos trazendo as informações do mercado de suínos neste começo do mês de fevereiro, que teve uma reação positiva nos preços, tanto da parte ali para venda do animal, quanto também da carne, segundo os estudos, né, e as pesquisas do CPEA. E segundo o Luiz Henrique, isso é um movimento atípico que há pouco tempo ali tem sido, os produtores têm observado, né, já que janeiro e fevereiro são meses que tipicamente eram sempre muito difíceis para a comercialização de proteínas animais, os produtores de suínos começaram a observar aquela bolha de demanda positiva em dezembro e aproveitar para vender o máximo de animais possíveis para chegar ali em fevereiro com uma oferta um pouco mais reduzida de animais um pouco mais leves, e a gente entra agora em fevereiro, portanto, justamente com essa oferta mais reduzida, com animais mais leves ali para serem vendidos, e por outro lado com uma demanda mais aquecida, seja por ser início de mês, por ter o recebimento de salários, retomada das aulas, mas também pela competitividade da carne suína, já que a gente viu um mês de janeiro que a carne suína ela caiu mais do que a carne de frango e do que a carne bovina, que se sustentou, né, ao contrário das demais. Então, a gente vê também esse movimento de competitividade da carne suína ganhando um pouco mais de terreno ali na área, então, da demanda. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.